Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho aqui fazer mais um tutorial e análise. Obviamente aqui já está o jogo. Venho fazer o tutorial e análise do Merv. Portanto, vamos ver então como é que se joga aqui o Merv e depois voltamos aqui para falar sobre isso. Então temos aqui o Merv com a configuração praticamente feita. Estas peças que aqui estão, elas são todas iguais no verso, portanto distribuímos de forma aleatória e a criamos aqui. O mercado de camelos também escolhemos aleatoriamente qual é que queremos colocar, ou podemos escolher, depende do que quisermos. Depois colocamos camelos onde estão, as muralhas, estas peças aqui na barra de progressão da mesquita, o marcador dos turnos aqui, das rondas, aliás, vão ser 3 rondas. Depois cada jogador coloca aqui o seu marcador na barra de progressão de favor e aqui na barra de progressão de prestígio. Pode haver aqui uma confusão com as duas, portanto tem que seguir os ícones que distinguem cada um deles. E depois também aqui o pontuador dos pontos de vitória que vão acumulando ao longo do jogo e no final também. Colocam aqui os bónus da biblioteca, colocam aqui de modo aleatório as cartas de camelo, de trocas de camelo nas caravanas, e aqui de modo aleatório também, formando pilhas de 3 contratos em que devem colocar de modo aleatório e depois ordenam do menor para o maior aqui os pontos de vitória, sendo que este símbolo são pontos de vitória. Cada jogador recebe as suas peças da sua cor e vão determinar do modo que quiserem, podem encontrar vários, a ordem de jogo. E depois o jogo começa aqui, é daqui que vamos arrancar, estão as setas, e é daqui que vamos arrancar e vamos colocar aqui, por exemplo, segundo a ordem de jogo, qualquer coisa deste género. Nós vamos imaginar que estamos aqui a jogar a 3 jogadores. Depois os turnos têm sempre a mesma estrutura. O jogo vai ter 3 rondas com 4 turnos cada. Em cada turno é uma ação que fazem cada uma das arestas aqui deste quadrado que representa a morfologia urbana da cidade de Merv. Portanto, 12 ações, 12 jogadas que vão tendo durante o jogo, em que, obviamente, durante a vossa jogada vão poder combinar várias coisas. E é isso que vamos ver agora. Então o jogo, os jogadores começam sem recursos, começam apenas com as peças das suas cores, basicamente tudo a zero, mas a partir daqui vão poder começar a construir o seu próprio jogo. Portanto é sempre a mesma lógica. Começa segundo a ordem que está aqui, o jogador que está à frente vai escolher uma, neste caso é coluna, se fosse para aqui era a linha, uma coluna onde vai querer colocar a sua peça. Por exemplo, ele escolhia colocar aqui. Depois vai escolher um sítio de construção, pois há aqui uma diferença entre sítios de construções e edifícios. Vai escolher um sítio de construção e, se repararem, todos os edifícios têm aqui um ícone que representa cada uma das localizações que está aqui à volta, que são as ações que eles podem fazer. Portanto, escolher um edifício, para além de ser a produção de recursos que eu vou explicar, é um modo de poder fazer uma ação. Por exemplo, eu iria aqui e, como não tem edifício, eu posso colocar um edifício. E depois vou ativar a produção de todos os edifícios desta coluna desta cor. Neste caso era só um, ia ganhar então um cubo roxo. Isto significa que nós podemos ativar localizações, tenham ou não edifícios. Se não tiverem edifícios, colocamos, mas se tiverem, ativamos, produzimos todas as localizações daquela cor, o que significa que podemos ativar os edifícios também dos adversários. E já passamos a explicar isso. Portanto, eu ganhei o meu recurso e agora tinha a possibilidade de decidir se queria ativar então a localização onde eu coloquei, que é a biblioteca, ou se eu pretendo ganhar um de favor, é outra possibilidade, ou se eu pretendo colocar um soldado. São as várias coisas que podemos fazer. Então, ativar uma localização. Vamos explicar todas as localizações, que é mais simples, de uma só vez. Neste caso era a biblioteca. O que é a biblioteca? Basicamente podemos dar cubos diferentes e, consoante a quantidade de cubos diferentes que podemos dar, podemos ir buscar uma determinada quantidade de pergaminhos. Se eu conseguisse dar, por exemplo, imagina que eu tinha conseguido dar os 4 tipos de recursos, destas 4 cores, eu gastava-os e podia obter 4 pergaminhos. Pegava em 4, são 5, pegava em 4 e colocava na minha área de jogo, imaginando que ela seria aqui. Colocava aqui 4 e tinha 4. O que significa que depois ia ver este requisito aqui. Se eu tivesse pelo menos 2, que tenho direito a poder vir aqui e escolher uma destes bónus. Estes bónus são, basicamente, são simples. É um bónus permanente para o resto do jogo, em que
em cada uma destas localizações eu vou ter sempre o desconto de um cubo. Eu poderia ir buscar um deles, por exemplo, aqui na mesquita, se eu quisesse. Ficava com ele, vinha para aqui. Tinha também 4, portanto já podia ir aqui ao outro bónus, que basicamente é uma cor de cubo. Para mim passa a contar como uma cor de cubo de qualquer outro tipo de cor, que é muito bom para fazer algum tipo de ações. Eu ia escolher, por exemplo, roxo, porque tenho um edifício roxo para já, e não me poderia habilitar aos restantes. No entanto, se eu, à medida que vou acumulando mais pergaminhos, posso ir a estes de 6, que dão uma ação bónus gratuita, alguma ação, e podemos ir também aqui depois aos de 8, que dão normalmente também um bónus imediato, que são pontos de vitória, ou colocar soldados, ou a favor, e pontos e soldados, pronto, uma série de coisas. Portanto, teria sido a minha ação. No entanto, eu posso também escolher não fazer a ação e ganhar diretamente um favor. Outras ações que nós podemos fazer também. Vamos ver agora, por exemplo, esta ação aqui do mercado. Nós começamos na cidade de Merv e nós temos direito, a partir daqui, a poder colocar um entreposto comercial numa das cidades que ligam. Por exemplo, eu podia escolher esta e ganhava este camelo. Quando está lá o recurso, eu fico com ele. Fico com ele e a partir de agora tenho direito a poder fazer uma compra igual à quantidade de entrepostos que eu tenho. Portanto, tenho aqui este, eu poderia ter dado então um cubo roxo para obter aqui, parece que são umas armas. E ficava com este recurso para mim também. No entanto, também tenho a possibilidade, se eu tiver camelos extra, de colocar um camelo a partir de um entreposto ou de um sítio onde eu já esteja, por exemplo aqui, para poder dar estes recursos para obter, por exemplo aqui, parece ser papel. Portanto, era mais uma maneira de obter um recurso. No entanto, no final da ronda, depois este camelo vem para aqui. E de notar que faltavam aqui camelos. Portanto, o camelo que estava aqui vinha para aqui e vinha para o sítio vago de camelos a seguir. O que significa que à medida que eu vou fazendo esta ação, eu vou colocando mais bolachas, posso fazer mais compras e vou acumulando este tipo de recursos. Os outros jogadores também podem na mesma vir para aqui, não está impedido, mas já não ganham o bónus, por exemplo, dos camelos que lá estão. Tal como o bónus, neste caso, se alguém colocar aqui a bolacha, então ali aqui o turbante, ele sobe imediatamente um aqui no turbante. É outra possibilidade. A outra ação, vamos passar aqui para as muralhas. A ação das muralhas também é muito simples, é esta que está aqui. Se ativarmos essa ação, podemos gastar a quantidade de cubos que quisermos. Estão aqui os vários custos, obviamente vamos aos mais baixos, e podemos dar, por exemplo, com um cubo roxo para fazer uma muralha aqui. E podemos continuar a fazer as muralhas que quisermos. Vemos aqui esta referência, em que a muralha protege até duas localizações de edifícios adjacentes, e se o edifício for nosso, ganhamos 1 de prestígio. Se for de um adversário, ganhamos 2 de prestígio. Neste caso eu ganhava só 1 de prestígio, o que não era nada de especial, portanto deveria ter sido mais bem planeado. Porquê a importância disto? Se repararem, isto é uma coisa que vamos acumulando ao longo do jogo e começa-nos a dar possibilidades. A partir daqui eu começo a conseguir fazer contratos de nível 1, antes não posso. A partir daqui posso começar a ter 2 tipos de bens diferentes de especiarias e por aí fora, tipos de especiarias e tipos de contratos. Sendo que quando chega aqui ganhamos diretamente os pontos de vitória e quando chega ao fim isto começa a converter o prestígio em favor no palácio. Podemos passar agora aqui para o mercado de camelos. O mercado de camelos damos cubos iguais, no mesmo tipo, e podemos levar cartas de caravanas, basicamente é isso que quer dizer. Portanto, se eu desse, por exemplo, vamos imaginar, 2 cubos de laranja e um branco, ainda não falei dos brancos, mas os brancos são jokers, contam como qualquer cor, por exemplo, 3 laranjas, vamos imaginar, eu poderia ir buscar 3 cartas. E que cartas é que eu posso buscar? Posso buscar as cartas que têm camelos por cima ou a carta imediatamente a seguir sem camelo. Portanto, o que é que me interessaria aqui? Provavelmente, agora eu vou ver o que é que está aqui, para ser mais claro, e sim, podem ser estas 3. Ia buscar estas 3, ganhava também os camelos, ficavam para mim, e ganhava estas cartas. O que é que estas cartas têm de interessante? Para já, se vocês repararem, tem aqui 4 tipos de especiarias, e sempre que fazem um par de especiarias, está aqui, ganham um benefício. Neste caso eu fazia um par de canela, ganhava um cubo branco imediatamente. Neste caso era este tipo de especiaria que eu não sei o nome, mas ganhavam aqui um favor e algumas dão para colocar soldados. Vamos ver aqui mais algumas. Por exemplo, estas, aqui o gengibre dá para colocar soldados. E aqui
esta que eu não sei o que é, talvez canela ou qualquer coisa semelhante, permite colocar um upgrade num edifício que passa a dar cubos brancos. Portanto, isto são coisas que vocês vão aqui acumulando. O que tem de interesse também é que, no final do jogo, vocês podem fazer conjuntos de tipos diferentes de especiarias, das cartas que tiverem, rearranjam as cartas, e se conseguirem, por exemplo, 4 diferentes num conjunto, têm 10 pontos. É uma forma de obter pontos de várias maneiras. Depois de retiradas aqui as cartas, estas descem e vão aparecer novas cartas, sendo que vão estar sempre 8 disponíveis para jogar. Se vocês porventura quiserem, imaginem que está sem camelos e vocês querem esta carta, vão ter que colocar, por exemplo, 2 camelos para poder ir buscar esta. Isto é o tipo de mecanismo que aparece em vários jogos deste tipo. Agora, vamos explicar aqui a barra de progressão da mesquita, que também é uma ação que podemos fazer aqui. Lá está o símbolo dela, corresponde aqui. Basicamente, os jogadores pegam numa bolacha da sua cor, vamos roubar aqui esta, escolhem um dos caminhos de progressão e depois a partir daí podem avançar, dando a quantidade de cubos que pretenderem, para ir desbloqueando os vários objetivos. Por exemplo, se eu tivesse aqui os cubos necessários, vamos imaginar que eu tinha isto, isto e isto, seria uma grande jogada, porque eu tinha um de cada. Vamos imaginar então que eu ia escolher este caminho, então eu poderia gastar um cubo cinzento para passar aqui, ganhava o camelo, ficava para mim, depois mais um cubo roxo, passava aqui, ganhava este bónus, que basicamente consiste em transformar um edifício, é um upgrade de um edifício, e em vez de dar, por exemplo, o roxo, ele passa a dar o branco, que é o tal recurso que conta como qualquer cor. Depois eu podia gastar mais um azul, ou verde claro, para passar para este nível e ia ganhar um de favor. Como ganha um de favor, sempre que a nossa marca de favor chega a um destes sítios, nós ganhamos aqueles pontos. Portanto, eu ganhava logo um ponto de vitória. Depois ia gastar mais um laranja e conseguia chegar a este sítio onde ganhava este bónus. Ia escolher um dos 4 tipos de recursos. Se eu tivesse, por exemplo, aqui outro edifício, vamos imaginar, não tinha ainda, mas se tivesse, por exemplo, eu podia escolher um tipo de edifício, se calhar ia escolher o roxo, uma vez que tenho aqui o bónus dos roxos darem recursos adicionais, eu podia colocar, por exemplo, este aqui, e da próxima vez ele ia dar mais um recurso. O que significa que, imaginem que eu, por exemplo, na minha jogada, se viesse aqui para produzir aqui, podia escolher, eu posso escolher o meu próprio edifício, não tenho que construir um novo, se eu quiser fazer esta ação. Por exemplo, a produção aqui já seria um azul, um roxo e um branco, era uma boa produção. E assim aproveito para introduzir aqui esta ação também, que é a ação de colocar no palácio. Colocar no palácio consiste em gastar um recurso por cada homem que nós lá temos. Portanto, se vamos colocar um, por exemplo, se calhar fazia sentido eu colocar aqui, gastava um roxo, colocava aqui, ganhava um de favor, porque está lá representado, e na fase de pontuação eu vou poder gastar a favor para ganhar pontos pela quantidade, neste caso, de papiros que eu teria. Tinha 4, seriam 4 pontos, mas existe para as cartas, por exemplo, de caravanas, de camelos, para a quantidade de recursos que temos e também para os níveis de progressão da mesquita. Portanto, isto vai ser uma coisa importante ao longo do jogo. Voltando aqui à mesquita, eu vou depois podendo progredir, isto vai libertando coisas, por exemplo, estes bónus também são importantes, são pontuadores também para a fase de, lá está, de pontuação pela quantidade de edifícios que nós tivemos nestas localizações, isto vai dar 3 pontos cada um, e depois aqui permite colocar um soldado a defender um edifício, e depois isto são ações de bónus diretas que dão as ações aqui de muralha, ou de favor, ou de colocar um agente no palácio, e depois estão sempre a dar pontos na fase de pontuação, sendo que o edifício destes que falta pela mesquita, o que é uma questão de equilíbrio, porque senão seria demasiado poderoso, é a última evolução aqui da mesquita, ou seja, ganham 4 pontos por cada edifício que tiverem em localizações de mesquita. E basicamente é assim que funciona esta barra de progressão, e acabei por ter explicado esta no meio da explicação da de cima também. E basicamente estão todas as localizações explicadas assim. Portanto, recapitulando, nós ativamos uma linha ou coluna, se formos para ali, escolhemos, ganhamos a produção sempre associada dos edifícios da cor que escolhermos, e depois vamos escolher fazer a ação do edifício que escolhemos, ou seja, a localização que tem o tal edifício, e ou ganhar um de favor ou colocar um soldado. Se porventura, imaginem que tinha sido o jogador azul a vir aqui
Ele podia também fazer a minha ativação, ele ia escolher os edifícios, por exemplo, escolhia esta ação e ia ganhar os cubos correspondentes. No entanto, eu, como jogador vermelho, ganho também a produção do edifício que ele escolheu e dos eventuais bónus. Não ganho das outras produções, mas ganho dos bónus e do edifício. Portanto, tenho também um benefício por virem à minha construção. Por exemplo, se eu tiver uma área dominada de uma linha ou de uma coluna com muitos edifícios, ela vai ser tentadora para os outros jogadores virem também. No entanto, tem este equilíbrio entre uma distribuição de recursos que são ganhos. E basicamente os jogadores vão fazendo isto, vão colocando, vão avançando, vão todos colocando e depois chega à fase de fim de turno. E esta parte é especialmente interessante. Começando pelo jogador que está atrás, estamos a jogar a 3, portanto a última posição disponível é o 3. Portanto ele iria para o local 3, mas ele pode, se ele tivesse um camelo, colocar um camelo no 3 e passar para o 2. E eu, como segundo jogador, teria de vir então para o terceiro, ganhava o camelo. No entanto, eu também poderia dar um camelo para adicionar a este segundo e passar então para primeiro. E então o que supostamente seria o primeiro fica em terceiro, mas ganha os 2 camelos. Portanto, isto tem um sistema de alteração da ordem de turno muito interessante, que é também estratégico ao mesmo tempo, porque está relacionado com a posição aqui nesta progressão, mas também com a possibilidade de termos ou não camelos, de vermos o que é que os outros têm e de como é que vamos gastar esses recursos. Portanto, basicamente vamos fazendo isto 4 vezes até haver a ronda de pontuação final. Coisas adicionais que precisam de ser explicadas também. Por exemplo, aqui na localização dos portões que faz esta cruz, tem aqui um mercado de camelos. Nós podemos fazer as ações todas tal como de hábito, mas temos a possibilidade extra de ativarmos este mercado. Como é que isto funciona? Podemos gastar um camelo para colocar sobre um dos espaços, dos 4 espaços, e ganhar o bónus associado. Neste caso um pergaminho, uma carta de caravana, um cubo branco, um favor. Mas também temos a possibilidade, imaginem que isto está a ficar cheio, de, em vez de fazermos a ação, apanharmos os camelos todos e ficarmos com eles. Daí estas ações centrais serem muito desejáveis. No entanto, para serem protegidas, reparam, têm de levar os portões, não são muralhas normais, que custam mais 3 recursos de cada, sendo que há um para cada localização. E agora, vamos imaginar que os jogadores tinham feito as voltas todas e tinham chegado aqui ao fim, isto já tinha sido ordenado. Vamos então ver aqui a ordem de turno. Vai ter 3 rondas. Na primeira ronda dá-se apenas uma fase de pontuação, mas não acontece mais nada. Mas na segunda e na terceira dá-se a fase de pontuação e o ataque dos mongóis. Vamos então imaginar que estávamos no turno 2 e vamos imaginar aqui como é que seria o ataque e a pontuação. O ataque, vamos pôr aqui mais alguns edifícios, assim qualquer coisa do género, para explicar. Vamos imaginar que isto estava assim, assim, e que este tinha um guarda, mas até era um guarda que não era deste jogador, porque nós podemos colocar os guardas nos edifícios dos outros. Mas se colocarmos um guarda no edifício dos outros, tal como as muralhas, ganhamos 2. Portanto, pode haver aqui este incentivo. Vamos imaginar que isto estava assim. Então os mongóis vão atacar. Como é que funciona isto dos mongóis? Eles vão destruir todos os edifícios que tiverem a 2 de distância de uma das arestas. Portanto, aqui estão os edifícios. Este está protegido por muralha aqui. Portanto, estes 2, nesta linha, estão protegidos. Mas nesta, este está protegido porque tem um soldado, mas este não está protegido. Portanto, o edifício seria destruído. A não ser que eu quisesse pagar o resgate com cubo branco e isso mantinha-me o edifício. Eu iria fazer porque realmente é um edifício bom. Deste lado, este está protegido porque tem muralha e este também está protegido, mas não, este não está protegido porque não tem muralha dali, seria destruído. Mas este está protegido porque tem muralha dali e dali na distância de 2. Portanto, é assim que funcionam os mongóis, o ataque dos mongóis. Depois vamos ver a pontuação. E a pontuação, os jogadores vão pontuar pela quantidade de edifícios que tenham conseguido manter. Neste caso eram 2 pontos para o vermelho e 1 para o azul. E depois vão fazer as pontuações adicionais, que são, por exemplo, as pontuações aqui da mesquita, que é o nível onde vocês tiverem chegado aqui, vão ganhar estes pontos. Vão ganhar os pontos destes edifícios, caso os tenham desbloqueado, este bónus, mas vão depois poder ativar o palácio. E é aqui que vocês vão gastar prestígio, e tem que gastar prestígio igual à quantidade de homens que aqui têm,
sendo que cada vez que vão adicionando homens os custos vão aumentando, porque é um cubo por cada homem que está, mas depois também precisam ter prestígio para ativar durante a fase do palácio, porque se tivessem 3 iam perder 3 de prestígio. Mas têm a possibilidade de ganhar estes pontos, o que é uma das principais formas de pontuar no jogo. Por exemplo, imaginem que eu já tinha chegado aqui e que tinha aqui um ajudante, um aqui e o outro aqui no palácio. Ia gastar 2 de prestígio, imaginem que ficava a 0, ia ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, estava no nível 6 de mesquita, 6 pontos. Pergaminhos tinha 4, mais 4, fazia 10 pontos só nesta ação de pontuação do palácio. Nós temos aqui contratos de lado e a qualquer momento nós podemos cumprir qualquer contrato que esteja visível. Basta colocar aqui os recursos, vamos imaginar que eu ia fazer este, eu colocava aqui o recurso azul, o castanho, o pergaminho e tinha que colocar um recurso de qualquer cor. Tinha conseguido cumprir o contrato, era nível 2, eu já tinha o requisito necessário, então tinha direito a ganhar 4 pontos de vitória e a colocar um defensor num edifício que estivesse disponível. Isto eu vou guardando isto, porquê? Porque estes recursos e pergaminhos, apesar de eu não os poder gastar para mais contratos, eles vão contar na mesma aqui para os pontuadores. Portanto, é uma estratégia muito poderosa, também é uma das principais formas de ganhar pontos no jogo e de ganhar também benefícios associados. À medida que vamos fazendo contratos, vão libertando contratos com mais pontos. E basicamente isto é uma ação gratuita que podemos fazer no nosso turno, podemos cumprir quantos contratos quisermos. E portanto isto vai se repetir durante 3 rondas. No final fazemos também a pontuação final, os ataques dos mongóis, dos palácios, as mesquitas, tudo tal e qual. Sendo que adicionamos então as cartas também de caravana, vamos fazer os conjuntos de itens diferentes. E eu aqui, este era repetido, portanto tinha que fazer outro set, mas dava um set de 3 e 3 davam 6 pontos. Este conjunto valia 6 e este valia 1. Somávamos isto tudo e então víamos quem tinha mais pontos de vitória. Isto tem aqui uma nuance especial, especialmente quando estamos a jogar a solo ou a 2 jogadores. Quando jogamos a 2 jogadores, vamos ter a possibilidade de cada um joga normalmente, às ordens de jogo, mas depois quando chega ao jogador preto, o jogador que está mais à frente, na ordem de jogo, vai escolher a coluna ou a linha para o colocar. E o jogador que está mais atrás vai escolher o sítio para colocar o edifício. Sendo que isto acaba por ser uma forma de bloquear os outros jogadores e de colocar também edifícios que podem ser ativados, tal como se fosse um edifício extra. E quando estão a jogar a solo, têm um deck automa para controlar o segundo jogador e têm a mesma regra de controlar este como um terceiro jogador para bloquear as ações, o que acaba por criar experiências bastante diferentes a 2 e a 1 jogador. Bem, então vamos começar pelo princípio, que é um bom sítio para se começar, seja lá onde isso for, nesta questão de análise de jogos. Mas vou começar pela montagem, porque é assim que nós normalmente começamos a analisar um jogo. Quanto à montagem deste jogo, tem algumas coisas para montar no tabuleiro, as peças das muralhas, a própria configuração da cidade exige que tínhamos que colocar as peças todas, dispor as cartas, mas eu diria que, pronto, não é nada excessivamente complicado, mas ainda demora ali uns minutos. A nível dos componentes, acho que os componentes estão muito bons, lá está, tem o Iono Tool, mas também teve aqui uma boa definição daquilo que são os componentes a usar para o jogo, apesar de ter cubinhos, mas o facto de ter aquelas muralhas e aquele enquadramento gráfico e o modo como aquilo tudo está conjugado com o sistema de jogo, eu acho que acaba por ter mesmo boa qualidade nos componentes sem serem excessivos. Do ponto de vista da arte gráfica, claro, o Iono Tool consegue dar este aspecto aos jogos, mesmo jogos que provavelmente se fossem feitos com a arte gráfica daquilo que era habitual nós vermos nos Eurogames há uns anos, quase certeza que tinha aqui uma pessoa com uma cara de lado, um jogo retangular, tons pastéis, mas pronto, o Iono Tool consegue dar este tipo de aspecto e conseguiu dar a este jogo de Fábio Lupiano aqui um aspecto diferente, no entanto sendo uma coisa semelhante do ponto de vista dos mecanismos e do próprio sistema e mecânica global do jogo, um aspecto familiar mas ao mesmo tempo inovador. No entanto, como acontece em alguns jogos do Iono Tool, e neste eu penso que acontece, o modo como ele está tão decorado, tão aprimorado na arte gráfica daquilo que está no jogo, por vezes torna-se um pouco confuso. E eu acho que nas pecinhas das cidades acaba por ser um pouco confuso, pelo menos de início, mas até durante o próprio jogo,
conseguir ler alguns dos ícones, especialmente os ícones que se associam depois às ações principais. Mesmo depois de ter jogado 4, 5 vezes, uma pessoa tem que ter algum cuidado a conseguir identificar os ícones. Eu acho que isso provavelmente podia ter ficado um pouco mais limpo e mais acessível. Se calhar não tinha aquele aspecto tão exuberante, mas se calhar ajudava um pouco mais à leitura das ações, porque é algo que nós temos mesmo que conseguir ler com facilidade para podermos jogar do modo eficiente. O livro de regras está muito bom, como era de esperar, bem ilustrado, bem conseguido, notas, exemplos, referências, parece-me bastante bom. Temas e narrativas. O tema e a narrativa eu acho que está muito interessante. Temos que ver que é um Eurogame, que é fortemente um jogo assente nos seus mecanismos e nas suas mecânicas globais, e isso é a parte forte do jogo, e isso funciona bastante bem, mas conseguiu-se ir aqui a um exemplo na história de uma cidade que foi destruída, já não existe, e que foi destruída pelos mongóis, a propósito das lógicas de comércio e de poder económico e da Rota da Seda na altura e da expansão do Império Mongol, e isso conseguiu ser transposto para o jogo, porque nós ficamos com a sensação que estamos a desenvolver a cidade, que está num período exuberante de riqueza, que se manifesta no comércio e na riqueza cultural, nos pergaminhos que vamos fazendo, na evolução e na construção da grande mesquita, dos mercados e tal, dos edifícios que vão crescendo, mas temos sempre a sensação de alguma ameaça. Essa ameaça que é defendida pelas muralhas e pelos guardas, os soldados que vamos colocando a defender os edifícios, sendo que temos aqui também uma sensação de estar em conjunto com outros jogadores a tentar defender mais ou menos isto, que é uma entidade coletiva, mas onde cada um está obviamente a fazer o seu objetivo. Portanto, eu desse ponto de vista acho que está bem conseguido, acaba por dar essa sensação até de urgência com os ataques dos mongóis e de uma cidade que está a crescer e que nós queremos tirar o máximo partido destas riquezas que estão a fluir pela cidade e da nossa ligação com o envolvente. Portanto, eu acho que isso está bastante bem conseguido para um jogo deste tipo, acho que está no ponto. Número de jogadores. Este número de jogadores é aquilo que me deixa pensar mais sobre este jogo. Dá-me a sensação que é claramente um jogo para 3 jogadores, porque com 3 jogadores nós vamos ter uma distribuição mais ou menos equilibrada, sem ser demasiado apertada, dos espaços, e os espaços que nós vamos dominando na cidade são importantes, porque nos podem dar mais recursos do que aos outros jogadores, e que também nos permite alguma interação, ou seja, com que possa ser interessante em alguns momentos do jogo escolhermos ativar os edifícios dos outros jogadores. Portanto, eu diria que 3 é o número ideal. No entanto, a 2 jogadores tem um modo muito interessante, que é o jogador virtual, o chamado dummy player, né? O jogador que não tem autonomia, que é colocado apenas como uma arma de bloqueio. Mas é um bloqueio realmente poderoso. Porquê que é poderoso? Porque aquele sistema da ordem de ronda para a próxima, em que nós podemos manipular isso de algum modo e conjugar até com o próprio jogador virtual, serve para bloquearmos os outros jogadores. E isto traz sensações agridoces, pelo menos para mim, ao jogo, que é o facto de isto é interessante para nós bloquearmos o outro jogador e para termos um terceiro jogador para usar os edifícios dele também, se quisermos, e para ter os benefícios das muralhas dos soldados no aumento do prestígio. No entanto, pode ser demasiado forte como um modo de bloquear o outro jogador, porque como o mapa está mais aberto, a cidade, nós vamos conseguir fazer mais linhas e colunas de edifícios do nosso tipo. E pode acontecer que, segundo a manipulação da ordem de ronda, de turno neste caso, porque cada turno a ordem é mudada, podemos ter a possibilidade de jogar esse jogador virtual simplesmente para bloquear a melhor opção do outro jogador. E eu acho que isto é um bocado frustrante. Não é que seja um conflito demasiado poderoso para mim, mas eu diria que uma coisa é o conflito de eu atacar diretamente o outro jogador, tendo uma estratégia para isso, que é diferente de ter apenas a possibilidade de, com uma jogada só, bloqueá-lo. Isso acho que não é muito fascinante, mas pode haver pessoas que gostam dessa experiência a 2. Eu fiquei um bocado... não gostei muito dessa sensação, realmente, a 2. Depois a solo, acho que é mais interessante, porque a solo estamos a lutar contra penso que é o Vizir, ou uma coisa do género, corrupto, e aí sim, ele tem um baralho automa, que vai definindo as suas ações, os seus objetivos, e depois nós vamos usar então o tal terceiro jogador virtual para bloquear. E aí eu não tenho problema nenhum em bloquear esse adversário virtual. Portanto, eu acho que a solo funciona bastante bem. E não é um sistema muito difícil de ativar. Mas a 2 tem este... Posso voltar a jogar 2, mas fico com esta sensação agridoce. Interações entre os jogadores, lá está, tem estas interações. Porque nós podemos passar à frente dos outros na ordem de turno,
podemos jogar ações que são mais favoráveis para os outros jogadores, podemos ativar os edifícios dos outros, podemos construir e defender os edifícios dos outros ganhando benefícios com isso. E depois, claro, temos aquelas coisas normais, que é buscar primeiro os contratos ou buscar primeiro as cartas de caravana, mas isso é uma coisa normal. Mas este realmente tem algumas interações, tantas que no jogo 2 pode ficar demasiado tenso. Mas sim, para Eurogame deste tipo, eu acho que tem interações mais que suficientes entre os jogadores, tornando o jogo realmente interessante. A nível dos mecanismos, são mecanismos da ação-seleção, mas em que a ação-seleção é praticamente tudo, não é? Mas aqui é a ação de tiles, a ativação. Nós não colocamos os tiles, mas é quase como se os colocássemos, quase como se colocássemos as peças. É mais controle da área, embora seja uma área ou um tile cada vez, estamos a controlá-los, e isso vai criar uma matriz, um grupo, que depois vai ser ótimo se queremos ativar por linhas ou por colunas. Portanto, tem esse elemento de controle da área. Tem uma manipulação de ordem de ronda muito importante e muito interessante com aquela questão dos camelos para podermos saltar à frente da ordem de turno. Depois tem estas interações entre os jogadores que falei, estas ações em cadeia, e os sistemas de pontuações intermédios também acho que são bastante interessantes, acabam por dar algum interesse ao jogo para nós decidirmos se vamos pontuando ao longo do jogo ou se pontuamos tudo no final. Portanto, eu diria que a nível dos mecanismos isso é muito interessante, e o facto de, por exemplo, as muralhas estarem bem enquadradas tematicamente e basicamente está tudo bem enquadrado e todas as pequenas ações interagem umas com as outras, isso acho que também está fascinante, o que pode, por exemplo, levar a alguma complexidade. Eu notei que, por exemplo, pode ser difícil de compreender algumas ações, por exemplo, as ações de compra com as outras cidades, as cartas das caravanas, isso pode ser um bocado estranho de perceber como é que tudo funciona em conjunto. Mas sim, eu diria que do ponto de vista dos mecanismos, tem aqui alguns mecanismos comuns, mas que estão implementados de um modo inovador, criando interação e algumas dúvidas também com a iconografia, mas depois conseguimos chegar lá, aumentando aquilo do que é se calhar um jogo médio. É um médio um bocadinho mais complexo por causa destas coisas. Estratégia, tática e sorte. O jogo supostamente não tem fator aleatório, porque depende totalmente das decisões dos outros jogadores. E isso é a sua força também, tem as suas interações, e é um jogo determinístico, em que nós fazemos uma coisa, temos diretamente os efeitos disso. Tem tática, porque as oportunidades vão se abrindo ao longo do modo em que vamos jogando nas várias arestas da cidade, as coisas vão mudando, e pode surgir uma oportunidade tática em cada um dos turnos, até pela ordem de turno em que nós podemos manipular, mas acaba por ser um jogo com bastante estratégia, porque nós não vamos conseguir fazer tudo e claramente vai haver um momento em que vamos ter que decidir que tipo de ações é que nos vamos especializar e que tipo de pontuação é que vamos fazer. Se uma coisa mais a longo prazo, uma coisa muito de um somatório maior no final. Portanto, tem as duas dimensões estratégicas e táticas. Curva de aprendizagem, já falei, complexidade, pode ter alguma porque tem algumas ícones que podem ser difíceis de ler, tem algumas coisas que podem ser um bocado chamado fiddly, não é? Esquisitas, como pequenas exceções em algumas ações, isso pode ser difícil de entrar de início e não vai ser fácil jogar também de modo muito eficiente porque só temos 12 ações. São muito poucas para a quantidade de coisas que nós queremos fazer e depois podem ser condicionadas pelos outros jogadores e isso pode ser difícil conseguir planear com todas essas restrições e tendo em conta todos esses condicionamentos que são verdadeiramente poucos e que nos vai querer fazer jogar várias vezes para tentar otimizar e melhorar isto. A nível de paralisia de análise e tempo de jogo, o chamado downtime, o tempo de espera, eu diria que não tem muito. As ações, apesar de serem ações em cadeia, não são assim tantas quanto isso. No entanto, se os jogadores quiserem estar a analisar cada uma das possibilidades, tem várias. Isto vai depender um pouco dos jogadores. Não que o jogo nos obrigue a ter tempos de espera muito grandes, mas pode acontecer porque nós temos de fazer várias ações em cadeia. Agora, isto eu diria que depende mesmo dos jogadores. Arco narrativo e ritmo de jogo. Nós podemos marcar o ritmo que quisermos. O jogo tem um efeito crescente, de início não produzimos quase nada, não fazemos quase nada e depois vamos conseguindo produzir várias coisas, mas também depende de nós garantir que o motor de produção se mantém intacto, especialmente pelos ataques dos mongóis. Portanto, há aqui um equilíbrio que nós é que vamos gerindo e esta questão do arco narrativo crescente
também se traduz para os pontos de vitória e para a pontuação que fazemos, e nós é que vamos escolhendo como é que queremos fazer isso. Podemos fazer os pontos todos ir fazendo ao longo do jogo, ou fazer muitos só no final. A nível de inovação, eu acho que está inovador nesta capacidade de conjugar a qualidade dos componentes com uma temática que se transfere para um sistema fortemente mecânico e alicerçado nos mecanismos do jogo. Acho que isso está bem feito para um Eurogame, que tem este aspecto também, que eu acho que é um aspecto fantástico. Gosto muito da arte gráfica, apesar daqueles pequenos detalhes, e portanto eu diria que é inovador nesse sentido, conjugação da arte gráfica, dos sistemas e mecanismos e da temática que está bem implementada para um jogo sobre uma cidade, que há tantos sobre cidades, mas este acho que consegue captar a essência deste tipo de cidade, neste tipo de período histórico. A nível do preço, acho que o jogo anda à volta dos 40 a 45 euros, um jogo mais ou menos com esta gama de preço normal para este tipo de jogos, nada de excepcional, e hoje se calhar até um pouco abaixo daquilo que são alguns destes Eurogames que tendem a ser vendidos às vezes por 60 euros e coisas do género. Mas também não tem muitos componentes, portanto acho que foi aqui um bom equilíbrio que conseguiram para garantir este tipo de produto. E pronto, fica aqui o meu tutorial e análise, aqui ao Merv, um jogo dos mais recentes que chegou à minha ludoteca, que eu já joguei sozinho com a esposa e simulámos alguns jogos a 3 também, e portanto é um jogo que eu também recomendo, mas vejam se é para vocês, tendo em conta estas coisas que eu referi, porque pode não ser, ou pode ser, portanto depende de vocês. Vejam lá. Então vá, Deus!